Meus amados, que a graça do nosso Deus continue conosco nessa noite. Meus irmãos, nessa noite nós vamos ouvir a palavra do Senhor lá em Isaías 54. Profeta Isaías 54. Isaías 54. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem atentamente. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alongas as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, e de espírito abatido como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada como a tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras, farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos, serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Amém. Meus amados, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que assim nos conduza. Senhor, nós
mais uma vez, ó Pai, nos colocamos em Tua santa presença, reconhecendo o quanto necessitamos, ó Pai, da Tua graça, o quanto precisamos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes, nos dando, ó Deus, o entendimento da Tua santa palavra. Sabemos, ó Deus, que de nós mesmos não somos capazes de ter a compreensão a qual nós tanto necessitamos. Sabemos, ó Deus, o quanto necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, não somente nos dando o entendimento da Tua santa palavra, mas ao mesmo tempo, ó Deus, nos conduzindo a sermos praticantes da mesma. Que o Senhor esteja assim nos transformando, fazendo, ó Deus, com que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, nos conduzindo, nos transformando, ó Deus, a sermos e vivermos como novas criaturas. Que o Senhor esteja, ó Pai, através da Tua palavra, vivificando o Teu povo, direcionando o Teu povo a desejar a cada dia mais, ó Deus, a estar crescendo em comunhão, em um viver em santidade, em um viver no qual venhamos, ó Deus, demonstrar a glória do Senhor por meio do nosso viver. E sabemos, ó Pai, como nós pecamos, como falhamos em meio à nossa caminhada, como tropeçamos constantemente, mas ao mesmo tempo, quando nós direcionamos os nossos olhos para o Senhor, para aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós temos a certeza de que nele nós somos renovados, fortalecidos e conduzidos, ó Deus, finalmente a estarmos cumprindo com a finalidade, que é de vivermos continuamente em Tua presença. E exatamente dessa forma na qual nós nos encontramos nessa noite, conhecedores e necessitados da Tua graça. Por isso, nós assim Te pedimos, ó Deus, nos abençoe e continue conosco no decorrer dessa noite. Em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus amados, sempre que eu leio, Isaías, sempre eu me lembro, de um sermão ainda do período, dos Estados Unidos, quando estava sendo colonizado, porque tem muito a ver com algumas citações, de Isaías, quando Isaías sempre fala do povo do Senhor como sendo, essa cidade que brilha, como diz o verso 11 e verso 12 aqui do capítulo 54, falando acerca de Jerusalém, que será edificada como que pedras preciosas, ou seja, uma cidade que irá resplandecer a glória do Senhor. E o sermão que eu disse, que eu me lembro exatamente o sermão que tinha como título, uma cidade sobre a colina, e que acabou sendo os princípios e os ideais que conduziram aquela nação a procurar ali estabelecer uma sociedade firmada nos princípios da palavra do Senhor. Uma nação que serviria então como um luzeiro, como um farol, que diante então do viver na justiça da palavra do Senhor, as demais nações poderiam então finalmente, serem atraídas a verem naquele povo, naquela nação, um princípio firmado na palavra de Deus, e que de alguma forma pudesse então despertar esse mesmo interesse, esse mesmo desejo de estar vivendo para o Deus da glória. O texto, que nós acabamos de ler, Isaías 54, Isaías está constantemente, todas as vezes que você lê Isaías, todos os capítulos, Isaías está constantemente, alternando a exortações, advertindo o povo e já apontando para o cativeiro, babilônico, a exortações demonstrando ao povo, então, a necessidade de se reconciliarem com o Senhor, mas também constantemente Isaías vai demonstrando que esse povo um dia, então, finalmente seria
restaurado, seria então finalmente reconciliado com o Deus de Israel. É claro que quando nós então olhamos para a história de Israel, nós vemos que essas promessas elas não se cumprem exatamente em Israel, mas Isaías está, sempre intercalando Israel, a igreja do Novo Testamento, e demonstrando então que esse resplendor, essa glória, essa busca pela santidade, então finalmente ela se veria de forma esplendorosa, exatamente na igreja, a qual nós conhecemos hoje como a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Mas aqui o contexto é exatamente Jerusalém, a cidade santa, a cidade construída no Monte Sião. Ao mesmo tempo em que Isaías demonstra o pecado do povo, a necessidade de arrependimento, a necessidade de uma reconciliação, Isaías demonstra que Jerusalém, a sua população, está como que uma mulher estéril, ou seja, incapaz de gerar frutos, incapaz de gerar filhos. E o problema dessa incapacidade, dessa esterilidade, é exatamente o fato de que haviam se distanciado, se afastado do Senhor, já não estavam mais em comunhão com Deus, não estavam mais buscando viver na presença do Senhor. Então o cativeiro babilônico estava se aproximando, ou seja, ainda por mais que duraria alguns anos, algumas décadas, para que finalmente então o cativeiro babilônico viesse sobre Jerusalém. No entanto, Isaías já está apontando que quando então finalmente Deus conduzisse o seu povo para o cativeiro, e lá então no cativeiro, o Senhor então finalmente resgataria a sua noiva, a sua esposa, a sua igreja, que estaria então cativo. Aquela que estaria então abandonada, entregue à escravidão, abandonada por ter rejeitado ao Senhor, agora ao ser reconciliada, ao ser resgatada, Isaías nos demonstra então que ela será conduzida por meio do louvor, será conduzida a reconhecer os feitos do Senhor para com o seu povo, os feitos do Senhor para com a sua igreja. Observe que Isaías 54, como também Isaías 55, ele tem como base Isaías 53. Porque a reconciliação, o resgate que Isaías está demonstrando no capítulo 54, como também a própria graça sendo oferecida a partir do capítulo 55, ela fundamenta-se exatamente no capítulo 53, ou seja, na obra daquele que seria finalmente então enviado pelo Senhor, o servo sofredor, aquele que tomaria então sobre si a justiça de Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, tendo o capítulo 53 como fundamento, Isaías então começa a apresentar que aquele povo que um dia estaria então cativo por causa dos seus pecados, seria então finalmente resgatados, porque a obra do servo do Senhor serviria então como fundamento, como base, para que o seu povo então finalmente pudesse ser resgatado e restaurado em uma reconciliação com o Deus eterno. É por isso que no capítulo 55 o Senhor está oferecendo ao povo algo que não precisa ser comprado, é sem dinheiro e sem preço, no qual eles seriam então saciados, alimentariam a sua alma, e finalmente então poderiam serem conduzidos a estarem novamente vivendo com o Senhor. É interessante o fato de que Isaías já está apontando para o cativeiro babilônico, porque quando nós olhamos para a genealogia lá em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17, ela encerra-se ali exatamente com o cativeiro babilônico. Vai contando, de 14 em 14 gerações, mas lá no final, encerra-se com o cativeiro babilônico, e logo em seguida, já está anunciando a vinda daquele que seria o Salvador.
ou seja, um povo que estaria cativo, mas que agora seria resgatado. Um povo que outrora fora abandonado pelo Senhor, mas que agora fora resgatado por sua graça. Então, o tema que nós iremos tratar nessa noite é o Senhor que resgata a sua esposa, o Senhor que resgata a sua noiva. Se Ele então é o Senhor que resgata a sua esposa, e aquele que finalmente então resgata a sua noiva, então o texto nos demonstra que por isso ela tem razões para louvar. Se o Senhor é aquele que resgata a sua noiva, então essa noiva tem razões para louvar ao Senhor. Quais são essas razões do verso 1 ao versículo 3? A primeira razão a qual o Senhor nos demonstra que essa noiva que é resgatada pelo Senhor tem para louvá-lo, é porque ela que outrora estava estéril, agora será conduzida a ter muitos filhos. Verso 1 e verso 2, canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as suas cordas e firma bem as tuas estacas. Então ele fala que essa noiva, essa esposa que outrora estava estéril, e estéril por causa dos seus pecados, estéril porque havia abandonado ao Senhor. Lá no capítulo 5, Isaías diz que Israel era como a videira do Senhor, mas pelo fato de não estar produzindo frutos, o Senhor iria abandoná-la, iria deixá-la, para que os animais do campo viessem então sobre ela para pisá-la, para que então finalmente ela pudesse ser humilhada. Então observe que ao mesmo tempo em que Isaías está demonstrando que que cantará louvores, porque deixará um dia então de ser estéril e irá produzir frutos. Ao mesmo tempo Isaías, meus amados, nos conduz e nos demonstra como nós, como igreja do Senhor, muitas vezes podemos nos tornar como que uma esposa estéril. Mesmo estando diante do Senhor, mesmo sendo povo do Senhor, mas que ainda assim continuam estéreis no sentido de não estarem vivendo conforme o querer e a vontade do Senhor. Foi exatamente dessa forma que Jerusalém se encontrava, em seus pecados, rejeitando constantemente as advertências do Senhor e de sua palavra, e por isso então não podia estar vivendo como o Senhor queria. Não estava vivendo como o Senhor havia prescrito em sua palavra. Mas como nós então podemos, assim como Jerusalém, finalmente então seria conduzida a se tornar fértil, a ter muitos filhos, ao ponto de no verso 3 dizer que porque transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Ou seja, que é necessário para que nós então sejamos conduzidos como igreja do Senhor, a nos tornar frutíferos. Eu já citei que a base então encontra-se no capítulo 53, ou seja, o servo, o meio pelo qual então finalmente o povo do Senhor seria conduzido a frutificar e a viver para a sua glória. Nós sabemos que é exatamente dessa forma que esse mesmo servo se apresenta no Novo Testamento. Sabemos, é claro, de forma bem clara que esse servo é o próprio Senhor Jesus, já apontando como sendo esse meio, essa fonte pelo qual a igreja do Senhor então finalmente é conduzida a frutificar, conduzida a viver para a glória do Senhor.
O Senhor Jesus, já em João 15, ele vai falar exatamente dessa comunhão que é necessária que devemos ter com Ele. Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem estarmos nele como sendo a videira verdadeira, nada podemos fazer. Ao mesmo tempo em que os versículos 1 aponta tanto para Jerusalém, mas o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 27, ele faz um contraste em demonstrar que Israel, do Antigo Testamento, como sendo então a esposa de Deus, no entanto, apontando para essa como sendo a estéril, a igreja agora do Novo Testamento. Ou seja, ele faz uma relação entre Sara e Agar, demonstrando que aquela que era a escrava e que gerou filhos, representava exatamente Israel, ainda escravizado pela legalidade ou pelo legalismo da lei, e que ainda achava que era possível viver para Deus, mas viver para Deus dependente da sua justiça própria, e não da graça de Deus. Exatamente nesse contraste, nessa comparação, que Paulo então diz, olha, a livre, a que era estéril, era exatamente Sara, aquela que não tinha condições de gerar filhos por si mesmo, mas que gerou filhos pelo poder da graça de Deus. Exatamente a igreja a qual nós conhecemos hoje, a igreja que nasce a partir de Cristo Jesus. A igreja que é gerada pela graça de Deus. A igreja que é gerada pelo poder sobrenatural de Deus. Assim como nos demonstra as Escrituras. Exatamente por isso que ela estenderá as suas tendas. Exatamente por isso que nas suas tendas não caberão da quantidade dos filhos que serão gerados por meio dela. O que nós vemos aqui é exatamente essa igreja se expandindo. O Senhor Jesus, ele diz que a igreja do Senhor é como uma semente de mostarda, que por mais que começa de forma pequena, mas que, no entanto, quando então nasce e cresce, se torna então uma árvore grande, bem grande, em relação ao tamanho da sua semente. O que nós vemos aqui, meus amados, é exatamente o Senhor, desde Abraão, já dizendo que os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia, mas que finalmente então ela cumpre-se no Senhor Jesus, aquele que é a fonte, o fundamento, que faz com que a igreja do Senhor então finalmente se torne fértil, que produza frutos e que seja conduzida então a viver para a glória do Senhor. Mas continuando com o nosso tema, o Senhor resgata a sua noiva, a sua esposa. Por isso então ela não tem razões para temer. No início do versículo 4, não temas. Se o Senhor é aquele que resgata a sua igreja, se o Senhor é aquele que então conduz a sua igreja, então não há o que temer. Mas quais são as razões que nos conduzem a entender que nós não devemos temer, que não devemos então ser tomados pelo medo, pela incerteza, por sabermos que o Senhor é aquele que resgata a sua igreja? A primeira razão que nos é apresentado no texto é porque essa que é a noiva, a esposa do Senhor, não deve temer, porque o período de sua vergonha e humilhação ficou para trás. No versículo 4, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. É interessante que parece que Isaías apresenta aqui pelo menos dois momentos da história de Israel. Parece que o primeiro momento, então, a partir do Êxodo, no qual o povo, então, foi resgatado na sua mocidade, ou seja, no princípio, quando o povo ainda estava sendo conduzido como povo do Senhor, ou seja, na mocidade ainda, quando fora libertado da escravidão do Egito,
mas também ele apresenta esse desfecho mais à frente, a própria libertação que viria então através do cativeiro babilônico, quando Deus então finalmente os libertaria e os conduziria a se reconciliarem com o Senhor. Ou seja, o opróbrio da sua viuvez, mas também a humilhação na sua mocidade. Porém, essa vergonha, esse período de humilhação, o Senhor está dizendo que ficaria para trás. O Senhor faria com que eles viessem a esquecer esse período de sofrimento e de dor. A segunda razão, nós encontramos no versículo 5, é porque o teu Criador é o teu marido. Porque o teu Criador é o teu marido. Observe que quando Isaías, o Senhor, por meio do profeta Isaías, então diz que eles não deveriam serem tomados pelo medo, porque aquele que estava resgatando Israel é exatamente aquele que gera a vida, não somente o Criador de todas as coisas, mas em especial aquele que gerou o seu próprio povo. E quando nós lembramos de Sara, como Deus usou de forma tão espetacular, fazendo com que Sara, mesmo em sua idade avançada, mesmo nas condições tão contrárias, como Deus gerou o seu povo de forma tão poderosa. Ou seja, eles não deveriam temer que, por mais que esse povo tenha começado de forma tão tímida, tão pequena, de forma tão sobrenatural, eles deveriam descansar na certeza de que é esse mesmo Deus Criador, que o gerou pelo poder da graça, que estava então dando a certeza de que eles então finalmente seriam reconciliados com o Senhor. No Evangelho de João, João fala exatamente isso, que nós somos felizes, né, porque nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Filhos que não nascem pela força da carne ou do sangue, ou através desses meios, mas filhos que são gerados pelo poder do Espírito Santo. Exatamente, meus amados, essa igreja, esse povo que deve então descansar no Senhor, porque Ele é o seu Criador. A terceira razão pela qual ainda nós encontramos no versículo 5, é porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o teu Criador, mas Ele também é o Senhor dos exércitos. Quando nós vemos sempre essa demonstração de referir-se a Deus como sendo aquele que é o Senhor dos exércitos, sempre nos traz à memória Isaías capítulo 6, quando o povo então tomado pelo medo, pela incerteza diante da morte do rei, Isaías então diz: olha, eu vi o Senhor entronizado, aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai dizer ali em alguns momentos: esse é o Senhor dos exércitos, é aquele que está conosco. A ideia é exatamente nos demonstrar que é aquele que nos dá a segurança, é aquele que conduz o seu povo, ou seja, é aquele que é à frente das batalhas do seu povo, de maneira então que por mais que as incertezas políticas podiam estar rondando a nação de Israel, eles poderiam descansar seguro no Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor dos exércitos está com o seu povo. Esse mesmo Senhor dos exércitos que está dizendo a Jerusalém: olha, vocês serão resgatados do cativeiro babilônico. O Senhor fará com que vocês retornem para a terra prometida. A quarta razão é que Ele também é o teu Redentor, no versículo 5, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda terra. Se Ele então é o esposo, é o marido dessa a qual Ele está resgatando da sua escravidão, o Senhor se apresenta então como sendo Redentor. E é interessante, né, que a ideia de ser o Redentor sempre vai estar relacionada com o resgatador, ou seja, aquele que resgata, aquele que paga o preço, aquele que finalmente então substitui
e faz com que a sua esposa, que seja então finalmente resgatada pelo Senhor. Nos traz a ideia do próprio capítulo 61, quando Isaías também vai dizer que é o mesmo Senhor aquele que cobriu o seu povo com vestes de justiça. Isaías 61, verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me encobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Eles não deveriam temer, porque esse é exatamente o seu resgatador. Quando nós então, meus amados, lembramos do resgatador, nós retornamos para o capítulo 53 e vemos quem de fato é o resgatador da igreja. Quem é aquele que paga o preço para comprar a sua noiva? Quem é aquele que finalmente, então, por meio da sua justiça, da sua obediência santa e perfeita, então, finalmente nos conduz a sermos reconciliados com o Deus eterno, para que sejamos, então, finalmente conduzidos a um viver em santidade, um viver que venha a demonstrar a quem nós pertencemos. Ainda a quinta razão que Isaías nos demonstra porque não devemos temer, é porque o Senhor chamou essa esposa quando ela estava desamparada. Do verso 6 ao versículo 8. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, de espírito abatido como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Observe que esse mesmo que é o Redentor, que irá resgatar o seu povo, mesmo que estava desamparado, abandonado, e é importante destacarmos isso, o fato de entender por que esse povo estava desamparado, e ao mesmo tempo, se nós então entendemos e sabemos que eles estavam abandonados por causa do pecado, ao mesmo tempo, meus amados, nós somos conduzidos a entender que Deus, em muitos momentos, e muitas vezes, Ele acaba disciplinando o seu povo, corrigindo o seu povo pelo pecado, corrigindo o seu povo, pela insistência de não dar ouvidos à sua voz. Muitas vezes o Senhor priva o seu povo da luz do seu rosto, o verso 7, 6, Isaías vai demonstrar que o próprio Deus a havia abandonado por um momento, por alguns instantes. E quando Deus muitas vezes parece que abandona ou deixa o seu povo sofrer as consequências do seu pecado, exatamente com a finalidade de que os nossos pecados sejam tratados. É para que os nossos pecados então finalmente venham brilhar ou resplandecer diante de nós, de maneira que ao percebermos os nossos pecados, sejamos então finalmente conduzidos a percebermos o quanto nós necessitamos da graça do Senhor, o quanto necessitamos retornar ao primeiro amor. Nós lemos aqui na liturgia, na primeira parte, Efésios 2, exatamente essas palavras do Senhor, do Senhor à igreja de Éfeso. Ele diz que ele conhece, as tuas obras, conhece o zelo daquela igreja. Mas ele diz, contudo, tenho contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Observe que muitas vezes, meus amados, Deus, nós como igreja dele, muitas vezes somos disciplinados, corrigidos, para que finalmente então os nossos olhos possam ser abertos
para que possamos então finalmente entender e perceber onde nós caímos, onde precisamos então retornar, onde precisamos então finalmente nos corrigirmos, para que possamos então sermos reconciliados e conduzidos a sermos frutíferos, a vivermos para a glória do Senhor. Muitas vezes os sofrimentos ou as disciplinas, as correções do Senhor, ela tem como finalidade nos aperfeiçoar, como diz lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do 6 ao 9, ele vai demonstrar exatamente isso, que muitas vezes, quando necessário, o Senhor nos corrige, nos disciplina, para que possamos então finalmente percebermos o quão pecadores somos, como necessitamos desse que é o nosso resgatador, como necessitamos perceber as nossas fraquezas, mas se ao mesmo tempo o Senhor está dizendo que esse povo seria então finalmente resgatado, por mais que por um momento, por um breve tempo, ele o havia corrigido. Mas observe que a palavra é de esperança, no verso 6, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiado, diz o teu Deus. Interessante que nós lembramos também de Oséias, quando ele, chamado pelo Senhor, ele deveria também pagar pelo resgate da sua própria esposa, que havia sido tomada pelo adultério, mas que ele então, demonstrando ao mesmo tempo esse amor de Deus para com o seu povo, deveria também tomar a sua esposa, resgatá-la e trazê-la, mesmo na condição na qual ela se encontrava. Exatamente esse mesmo amor demonstrado por Deus para com a sua igreja, aquele que resgata o seu povo, que já o resgatou em Cristo, mas que constantemente tem demonstrado a sua misericórdia. Por mais que pecamos, por mais que muitas vezes nós nos desviamos, mas o Senhor constantemente está tendo misericórdia para com as nossas vidas, para com o seu povo, para com a sua igreja. A sexta razão ainda que Isaías nos demonstra porque não devemos temer, é porque o Senhor é fiel à sua aliança, verso 9, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Ou seja, a misericórdia do Senhor, a sua fidelidade para com o seu povo não se fundamenta necessariamente em nós, no que somos ou no que fazemos, mas pelo contrário, ela fundamenta-se então somente em Deus ser fiel a si mesmo, a sua palavra, a sua verdade. É tanto que quando ele resgata os descendentes de Abraão lá no Egito, ele lembra-se exatamente da aliança que fora firmada com Abraão, Isaque e Jacó. E diante então da lembrança dessa aliança, Deus então resgata o seu povo. Exatamente nessa certeza que nós descansamos, na certeza de que Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua aliança. A aliança de Deus com o seu povo, meus amados, é algo que nós devemos meditar constantemente. Porque tudo aquilo que nós somos como povo do Senhor fundamenta-se nessa aliança. E depende exclusivamente dessa aliança. Lá em Hebreus 6 vai dizer exatamente isso. Que é com base nessa aliança, nessa fidelidade de Deus a si mesmo, que nós podemos então ter esperança, ter a certeza de que Ele jamais irá abandonar o seu povo. E a sétima razão ainda, no versículo 10, é porque Deus é imutável. Ele diz, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece
de ti. Nós vemos então tanto a fidelidade de Deus no verso 9, mas vemos também que é um Deus imutável. Por mais que os montes pudessem serem transpostos ou mudassem de um lugar para outro, o Senhor demonstra que Ele é imutável. Aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, jamais mudará exatamente por aquilo que Ele é. Ou seja, os seus atributos, aquilo que Ele representa. Hebreus 6 demonstra exatamente esses dois atributos, a sua fidelidade e o fato de que Ele também é imutável diante daquilo que Ele promete para com o seu povo. Mas se o nosso tema então é demonstrar o Senhor que resgata a sua noiva, a sua esposa, o que nós vemos a partir do verso 11 ao versículo 15, exatamente essa noiva agora demonstrando de forma gloriosa aquilo que ela deve ser. Diz assim o verso 11: ó tu aflita, arrojada como a tormenta desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. A ideia que é demonstrada é que aquela que fora rejeitada no passado e que fora disciplinada, mas que finalmente o Senhor a resgatou e restaurou a sua sorte, essa então será como uma noiva, aquela que entra, na igreja, que é esperada por todos. E é interessante que ele demonstra isso aqui, coberta como que fundamentada em pedras preciosas, pedras que diante da luz do sol, então finalmente dá o seu brilho, resplandece e demonstra a sua glória. Exatamente isso que a igreja do Senhor deve ser. Aquela que em seu viver nesse mundo, venha constantemente estar resplandecendo a glória do Senhor. É por isso que eu disse que me faz lembrar, do sermão lá, que eu citei no início, a cidade construída na colina, ou seja, a cidade que deveria então servir como um ponto de referência, como um farol, que diante do seu brilho, que diante da sua glória, resplandecendo a glória do Senhor, finalmente pudesse se tornar como um farol das nações, como um farol que conduz o mundo a conhecer quem de fato o Senhor é. Mas como isso é possível? Observe que o verso 13 em diante diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos, serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Há somente um meio, meus amados, no qual a paz pode ser estabelecida, há somente um meio pelo qual o mundo pode experimentar ainda um pouco, dessa graça, dessa glória. Nós sabemos que as nações tentam de alguma forma estabelecer paz através da ONU e de vários outros órgãos. Porém, nós sabemos que todos eles têm fracassados em estabelecer a paz, em tentar de alguma forma diminuir os males desse mundo. Mas observe que aqui nos apresenta algo que não vai, é claro, resolver os problemas desse mundo ainda, nesse mundo, mas que ao mesmo tempo nos conduz a ter a verdadeira paz, porque o Senhor Jesus diz, que no mundo tereis aflições. Ele não está nos lançando para vivermos no mundo em busca de paz, mas pelo contrário, estamos constantemente em guerra, em conflito no mundo em que vivemos. Mas observe que aqui eles serão ensinados, no versículo 13, todos os filhos serão ensinados, ou seja, a única forma como nós podemos então finalmente viver em justiça, como diz no versículo 14,
é quando nós somos ensinados na palavra do Senhor. Quando nós, então, finalmente estamos alicerçados no Evangelho, na palavra. Como diz a primeira carta de Paulo 3, ele fala que a igreja é como um edifício e que a palavra é esse fundamento. Quando nós estamos fundamentados nessa verdade, nós viveremos em justiça. Se vivemos em justiça, é sinal que estamos, então, reconciliados com Deus. E se estamos reconciliados com Deus, é sinal que temos paz, né? Como diz Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somente assim, então, poderemos ser uma igreja que venha resplandecer. Mas ainda nos versículos finais, do versículo 15 ao 17, o Senhor demonstra que essa igreja, essa esposa, essa noiva que fora resgatada pelo Senhor, ela jamais será abalada. Observe o versículo 15. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. O Senhor então demonstra que Ele é aquele que é soberano, que conduz a sua igreja, porque por mais que viesse alguma aflição e que não partiria dele agora com a finalidade de corrigi-lo, porque sabemos que é o Senhor quem conduz todos os acontecimentos, inclusive os babilônicos quando invadiram Jerusalém. Mas observe que ele diz, aquele que criou o ferreiro, ou seja, quem cria todas as coisas são Ele, é Ele. Seja aquele que produz a arma, se Ele é aquele que cria, que conduz, que controla, que tem o domínio sobre aquele que produz a arma, exatamente aquele que também tem o controle sobre os acontecimentos. Nenhuma arma forjada, lançada contra ti, prevalecerá. Ou seja, o que o Senhor demonstra para a sua igreja é que essa aqui é a sua noiva, a sua esposa. Ela não precisa temer, porque ela é noiva exatamente daquele que conduz e que tem o domínio sobre os acontecimentos do universo. É aquele que tem todo o domínio, que tem todo o poder. É o que demonstra que nada foge do seu domínio, do seu controle e da tua santa vontade. Então, meus amados, diante dessa verdade, sabendo que o capítulo 53 é o grande fundamento que nos aponta para Cristo, que nós então, como igreja do Senhor, possamos cada vez mais descansar nessa verdade, mas que ao mesmo tempo, como a noiva do Senhor, como a igreja do Senhor, possamos resplandecer a glória de Cristo nesse mundo no qual vivemos. Que Ele nos abençoe e nos conduza com a sua graça. Amém.